Nessa aula, nós vamos dar continuidade à discussão de métodos de avaliação de modelos em aprendizado supervisionado, falando especificamente de formas de fazer a divisão de dados a fim de permitir a melhor validação possível dos nossos métodos. Relembrando, então, na primeira parte dessa aula, nós discutimos sobre o método de holdout, que é o método de retenção que visa separar aleatoriamente os dados em conjunto de treinamento e de teste, de acordo com uma proporção pré-estabelecida. E lembrando também que essa divisão aleatória ela é baseada em uma análise estratificada dos dados, né, mantendo a proporção das classes nos dados de treinamento e de teste. Existe uma limitação, ou algumas limitações do método holdout que a gente precisa pensar, discutir, até como uma forma de motivar, né, que a gente vá buscar outras opções além do holdout. Uma das principais questões é que, normalmente, nós trabalhamos com conjuntos de dados bastante limitados, ou um único conjunto de dados que nos leva a precisar de estratégias para dividir esses dados em conjuntos independentes de treino e teste, mas muitas vezes esses dados são limitados, ou pelo menos não existem dados suficientes para a gente ter um bom conjunto de treinamento e um bom conjunto de teste, com tamanhos satisfatórios. Qual é o problema em relação a isso? Um conjunto de teste maior me fornece uma estimativa mais confiável do desempenho. Mas no momento que eu aumento a proporção dos dados de teste, eu estou diminuindo a proporção de dados de treinamento. Se eu tiver um conjunto de dados de treinamento maior, o que acontece? Eu permito o melhor ajuste do modelo, o melhor treinamento daquele modelo, porque eu tenho mais dados representando aquele domínio. Então percebam que a gente está sempre priorizando um ao custo de penalizar o outro, ou seja, ou eu priorizo o treinamento, um bom treinamento de modelo, ao custo de penalizar a minha etapa de teste, ou vice-versa. Nenhum dos dois cenários é ideal. Além disso, quando a gente faz a estratégia de holdout, a gente faz uma divisão dos dados em treino e teste. E isso não possibilita que eu avalie como o meu desempenho varia para diferentes combinações de instâncias usadas para treinamento, ou seja, o quão estável é aquela medida de desempenho que eu estou analisando. Isso é bastante importante porque no momento que a gente faz a divisão uma única vez dos dados, posso eventualmente estar colocando, por exemplo, as instâncias mais difíceis, mais complexas no meu conjunto de dados de treino. Consequentemente, meu conjunto de dados de teste vai ter instâncias que vão ser muito mais fáceis de prever, então por isso meu desempenho pode ser alto, né, na etapa da validação, ou pode acontecer o contrário, ou seja, as instâncias mais fáceis, menos complexas estão no conjunto de treino, as mais complexas no de teste, e aí o que acontece é que o meu desempenho na etapa de validação não vai ser tão satisfatório e vai nos levar a pensar que o nosso modelo não é bom. De fato, o modelo não vai ser o melhor, mas também tem uma grande relação com a forma como os dados foram divididos. Então, quando a gente faz uma divisão em treino e teste, a gente não consegue fazer essa análise da variância nesse desempenho em relação a diferentes composições de treino e teste, o que seria desejável, porque no momento que a gente sabe que para diferentes composições de treino e teste a gente tem um bom desempenho com baixo desvio padrão, a gente consegue ter muito mais confiança naquilo que a gente está analisando. Então, essas são as limitações do método holdout e a gente vai começar a discutir alternativas para lidar com essas limitações. Então, uma das coisas que a gente tem que lembrar é que a aleatoriedade combinada a múltiplas repetições melhora a robustez na estimativa do desempenho dos modelos. E é isso que a gente vai tentar explorar nas próximas estratégias. Levando em conta que eu comentei que a grande limitação do holdout é que a gente faz uma divisão uma única vez, uma das coisas que a gente pode pensar de forma a melhorar essa estratégia é maximizar as chances de ter essas avaliações confiáveis a partir de uma aplicação da estratégia de holdout várias vezes, repetidas vezes. Então, a estratégia de amostragem aleatória, ou random resampling, como é chamado em inglês, o que ela visa é justamente aplicar o holdout R vezes, eu vou chamar então um número R de repetições, variando essa composição do subconjunto de treinamento e teste,
mas mantendo os mesmos parâmetros do algoritmo de aprendizagem. Então, essa variação dos subconjuntos pode ser feita utilizando, por exemplo, diferentes seeds aleatórias, né, nessa divisão. Então, o que a gente faz? A gente tem um conjunto de dados e um conjunto de R vezes, por exemplo, 10 vezes, 30 vezes, enfim, tantas quantas forem possíveis, né, de acordo com o custo computacional de todo o processo de treinamento, a gente faz a divisão, então, R vezes desses dados, né, aleatoriamente em um conjunto de treinamento de teste. Então, eu realizo essa divisão uma vez, treino e avalio o meu modelo. Realizo uma segunda vez, então, nessa segunda vez, como a gente vai estar usando, por exemplo, diferentes sementes, né, de número aleatório, a gente vai estar gerando composições diferentes de treinamento e teste, então, vou ter uma nova estimativa de desempenho. Então, ao final, vamos ter R valores para essa medida de desempenho, tá? Qualquer, né, dentre as que a gente discutiu, por exemplo. Então, o que a gente vai ter do Random Resampling é uma média de desvio padrão do desempenho para cada métrica de desempenho que a gente escolheu utilizar no nosso domínio. Aqui eu mostro um exemplo dessa avaliação utilizando o Random Resampling naquele mesmo conjunto de dados que eu comentei anteriormente da IRIS, de classificação de plantas. Então, aqui à esquerda, eu tenho uma avaliação fazendo a divisão de treino e teste, né, 50% dos dados para cada conjunto de dados. Então, aqui no eixo X eu tenho as repetições, então 50 repetições desse processo, e no eixo Y eu tenho a acurácia do modelo, a taxa de acerto dele. Então, a gente percebe que quando a gente faz essa separação de dados em 50%, 50%, aqui eu tenho nesse sombreado justamente a variação no desempenho, né? Qual é essa alteração, a diferença dos valores em relação aos desempenhos máximos e mínimos que se obteve nesse processo de Random Resampling. Então percebam que a gente tem uma variação pequena, relativamente pequena, e a nossa acurácia média aqui é 95%. Então, percebam aqui à direita, onde nós aplicamos essa mesma ideia de Random Resampling. No entanto, dividindo esses dados em 90% para treino e 10% para teste. O que acontece nesse caso? Bom, a variação de desempenho, do desempenho mínimo para o máximo, vocês podem perceber claramente que é muito maior do que no caso anterior. E curioso a gente ver que a acurácia média aqui, ela é um pouco mais alta, né? Talvez não tenha uma significância estatística, mas ela é um pouco mais alta, 0,96, enquanto a anterior era 0,95. Por que essa avaliação de desempenho aqui, ela tem uma variação tão grande? Porque o conjunto de teste que eu estou analisando é muito pequeno. Então, quanto menor esse conjunto de teste, mais fácil ter essa variação de desempenho, porque a composição dele é muito restrita e pode ter aqueles viés, comentei com vocês, implícitos, né, da divisão de dados, de eventualmente uma partição de teste ser mais difícil de classificar, ou mais fácil, enfim. Então, toda vez que a gente mantém um conjunto de teste de um tamanho limitado, a gente vai estar sempre sujeito a uma alta variância nessa análise de desempenho. Então, por mais que aqui eu tenha mais dados para avaliação, para treinamento do modelo, eu tenho menos para avaliação e isso me causa uma alta variância, certo? Existe uma limitação em relação a esse método de Random Resampling, assim como o holdout, né? Que eu faço essa divisão em treino e teste, mas eu não garanto que toda instância vai ser usada ao menos uma vez para teste. Como essa amostragem é aleatória, mesmo que eu faça isso R vezes, pode ser eventualmente que uma instância X esteve R vezes no conjunto de teste, ou seja, nunca foi usado para treino, como também pode acontecer o contrário, uma instância Y estar às R vezes no conjunto de treinamento e nunca ser utilizada para teste. Com base nessa motivação, uma outra estratégia utilizada para fazer essa divisão de dados em treino e teste, quando a gente tem um conjunto de dados só, mas quer criar dados independentes para treino e teste, é chamada validação cruzada, ou K-fold cross validation, em inglês é bastante utilizado. Qual é a proposta dessa estratégia?
ela visa dividir o conjunto original em K partições, que a gente chama de folds, todas disjuntas, então aquela ideia de que não existe nenhuma sobreposição de instância entre elas, de um tamanho aproximadamente igual. Então é como se eu pegasse o meu conjunto de dados e dissesse, por exemplo, eu vou dividir esse conjunto em K, no caso, 5 partições de tamanho aproximadamente igual. Então, eu fatio esse conjunto de dados em algumas partições, nesse caso, K igual a 5. Qual é a proposta da validação cruzada? Então, percebam que eu tenho meu conjunto de dados, eu não divido em treino e teste. Eu divido em K conjuntos. A proposta da validação cruzada é permitir que, a cada iteração desse algoritmo, K-1 fold sejam usados para treinamento e o fold restante seja usado para teste. Então, se eu tenho 5 folds, eu vou repetir esse processo 5 vezes. Em cada uma dessas etapas, um fold, aqui representado em azul, vai ser separado para teste. A união das instâncias nos folds restantes, então nesse primeiro caso de 2 a 5, vão compor o conjunto de dados de treinamento. Então essa abordagem é interessante porque ela garante que toda instância vai estar contida num conjunto de dados usados para teste uma vez. Então, toda instância vai ser usada no teste do modelo, assim como, claro, toda instância vai ser usada para treinamento do modelo. Então, aquela limitação que a gente tinha com o holdout ou random resampling, a gente deixa de ter aqui, porque ele faz essa divisão em folds e ele garante que cada fold vai ser usado uma vez para teste e nas demais repetições vai ser utilizado para o treinamento do modelo. Como é que eu reporto o desempenho final do meu modelo? O meu desempenho final é dado pela média de desvio padrão dos valores de desempenho para cada um desses casos. Então, por exemplo, no primeiro caso aqui, eu vou treinar um modelo com os folds de 2 a 5 e vou testar no fold 1 e vou obter a minha métrica de desempenho ou meu conjunto de métricas. No segundo caso, eu vou separar o fold 2 para teste e os folds 1, 3, 4 e 5 vão ser usados para treinamento. Faço esse processo, coleto mais uma métrica de desempenho, mais um valor da minha métrica de desempenho. E assim por diante, até que eu vou ter uma média, um desvio padrão de desempenho para cada métrica que eu escolhi utilizar nessa análise de desempenho. Normalmente, nós usamos K igual a 5 ou K igual a 10, são os mais usuais na literatura. Mas é claro que isso depende muito da característica dos dados que nós estamos utilizando. Então, por exemplo, se eu tenho muitas instâncias, ok, usar K igual a 10 é o melhor, que mais recomendado, por exemplo. Agora, se eu tenho poucas instâncias, ou se eu tenho classes desbalanceadas e uma das classes tem poucas instâncias, então vamos supor que uma das classes tenha 20 instâncias, se eu fizer K igual a 10, eu vou ter 2 instâncias dessa classe em cada fold. Então, nesse caso, talvez seja melhor usar K igual a 5 ou alguma outra variação, né? Então, esse valor do K, embora a gente tenha essas configurações mais usuais na literatura, a gente precisa ajustar conforme a característica dos nossos dados. Existe uma variação interessante da validação cruzada, que é o Repeated Cross-Validation. Então, essa variação, ela repete o processo de validação cruzada R vezes, e em cada vez ela cria uma nova configuração de folds. Então, ela é diferente de eu fazer, por exemplo, K igual a 10 folds, né, uma validação cruzada, em relação a eu fazer um K igual a 5 repetido 2 vezes. Porque nesse K igual a 5 repetido 2 vezes, eu vou primeiro gerar uma configuração de folds e fazer essa análise, né, de 5 vezes de treino e teste. E depois eu vou reconfigurar os meus folds, ou seja, eu vou sortear novamente essa configuração de folds e repetir de novo essa avaliação de 5 vezes. Então, no geral, quando a gente faz um Repeated Cross-Validation, a gente amplia a nossa capacidade de estimativa de desempenho, principalmente em relação à configuração dos dados que estão sendo usados. Para deixar um pouquinho mais claro, vamos assumir que a gente tem esse conjunto de dados com 15 instâncias e eu vou aplicar um cross-validation com 3 folds repetido 3 vezes. Então, cross-validation com 3 folds, o que ele faz é dividir os meus dados em 3 folds, certo? Então, tentando manter a proporção dos dados.
E aí, supondo que na primeira repetição eu tenho essa divisão. De 1 a 5 ficaram no fold 1, 6 a 10 no 2, 11 a 15 no 3. Então, eu fiz essa avaliação, treino e teste 3 vezes aqui na primeira repetição do processo de validação cruzada. Depois, eu vou fazer uma segunda repetição. Quando eu faço uma segunda repetição, essa distribuição dos dados, como ela é aleatória, ela é refeita. E nisso, percebam que a configuração dos folds mudou, ou seja, o fold 1, ele tinha instância de 1 a 5, agora ele tem instância de 3 a 7. E assim por diante. Então, é claro que essa composição vai refletir no modelo treinado, que vai refletir nas métricas analisadas. Então, é sempre preferível, principalmente quando tem um conjunto de dados mais limitado, fazer um repeated cross-validation do que uma validação cruzada com muitos folds. Mesmo com um conjunto de dados com um tamanho considerável, em que a gente tem bastante instâncias, é interessante a gente pensar em repeated cross-validation sempre que possível. Ou seja, em vez de fazer só um tenfold cross-validation, fazer esse processo repetido 10 vezes. Tal que eu extraia, por exemplo, 100 métricas, 100 valores, né, de uma métrica para um determinado modelo ou um conjunto de modelos. Existe um caso extremo em que eu configuro o número de folds da minha validação cruzada igual a n, onde n é o número de instâncias dos meus dados. Esse tipo de cross-validation é chamado leave one out, ou seja, ele deixa uma instância fora, essa instância vai ser usada para teste, aqui representada em azul, e todas as outras vão ser usadas para treinamento. Então, percebam que eu vou treinar n modelos. Então, ele é um processo custoso, porque se eu tenho 100 instâncias, eu vou treinar 100 modelos, se eu tenho 1000 instâncias, eu vou treinar 1000 modelos. Mas a gente faz isso especialmente quando a gente tem um conjunto limitado de dados, poucas instâncias. Então, principalmente, por exemplo, em estudos médicos ou em coleta de dados, por exemplo, sobre clientes, enfim, algo que a gente não consegue ter um conjunto muito grande de dados, é mais comum a gente fazer essa abordagem. Então, a gente vai fazer, cada instância vai representar um conjunto de teste, e aí a gente vai fazer esse processo de treino e teste N vezes. Existe mais uma estratégia que a gente pode utilizar, que ela é a base de alguns algoritmos que a gente ainda vai discutir, que é o Bootstrap. O que seria o Bootstrap? A ideia é semelhante ao Holdout. Ele visa dividir os dados em treino e teste. A única diferença é que ele gera R subconjuntos de treinamento a partir de uma amostragem, ou seja, uma seleção de instâncias com reposição. Normalmente, essa repetição é um número grande, por exemplo, mais que 100 vezes. E é interessante a gente ver que é com reposição. O que acontece é que eu tenho as minhas instâncias e eu vou começar a sortear elas para comporem um conjunto de treinamento. Então, por exemplo, supondo que eu tenho 10 instâncias aqui no meu dado original, eu começo a fazer o primeiro bootstrap. Então, eu sorteio uma instância para compor o meu conjunto de dados de treinamento. Então, vem a instância 8. Depois eu faço um novo sorteio, vem a 6. Só que cada vez que uma instância é sorteada, ela volta para aquele conjunto de dados. Então, ela pode ser sorteada mais de uma vez. Se vocês forem ver aqui, de fato, a instância 8, ela está presente aqui nesse dataset, nesse primeiro bootstrap, 1, 2 e 3 vezes, certo? Então, isso pode acontecer, ou seja, um conjunto de treinamento ele vai ter repetições de uma mesma instância, porque essa amostragem ela é feita com reposição. Todas as instâncias que não estão contidas nenhuma vez no conjunto de treinamento, elas vão ser utilizadas para compor um conjunto de teste. Então, basicamente, o conjunto de teste são aquelas instâncias que nunca estiveram no conjunto de treinamento. Então, a gente garante que treino e teste são disjuntos como devem ser. Quando é que a gente para esse processo? A gente para de fazer essa amostragem com reposição quando eu tenho aqui, eu tenho meu conjunto de dados 10 instâncias e no meu conjunto de treinamento gerado nesse Bootstrap eu também chego a 10 instâncias. Ou seja, eu faço essa repetição dessa amostragem, né, com reposição, um número N de vezes onde N é o número de instâncias. Certo? Então, isso é bastante importante. A gente tem que manter esse conjunto de N instâncias no meu conjunto de treinamento. A gente faz isso, um conjunto, um número, né, grande de vezes e faz análise de
a média de desvio padrão em cima desses bootstraps. E é interessante a gente verificar que, no geral, em função da probabilidade que cada instância tem de ser amostrada ou ser selecionada, esses bootstraps eles vão para um N suficientemente grande, a gente tem a probabilidade de que em torno de 63% das instâncias vão compor o subconjunto de treinamento. Isso por uma questão de probabilidade, né, em função desse processo de amostragem. E aqui eu chamo a atenção para uma coisa bastante importante. Todas essas estratégias que a gente comentou, independente de ser holdout, random sampling, cross-validation ou bootstrap, o objetivo todas essas estratégias, né, mas principalmente da validação cruzada, chama atenção para a validação cruzada porque é o método padrão em termos de avaliação de modelos, tá? Que a gente espera que vocês sempre tenham como base no uso de avaliação de modelos, mas nenhum desses métodos, dessas estratégias, elas utilizam um ou vários modelos treinados. O objetivo da validação cruzada não é gerar um modelo. O objetivo da validação cruzada é estimar um desempenho utilizando um determinado algoritmo, com um determinado conjunto de hiperparâmetros, mas eu nunca vou gerar um modelo a partir da validação cruzada, ou múltiplos modelos, e tampouco das outras estratégias que nós vimos. Lembrem que quando nós comentamos lá no início sobre treino e teste com dados independentes, sempre para modelos de produção, nós vamos utilizar todos os dados que nós temos para gerar aquele modelo. Então, supondo que eu estou avaliando utilizar 3 algoritmos, eu faço o processo com a validação cruzada, verifico qual é o algoritmo mais promissor para aquele problema específico. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar todos os meus dados e treinar um modelo com aquele algoritmo escolhido, e esse modelo vai ser utilizado na prática. Então, a validação cruzada não gera modelos, ela gera estimativas de desempenho.